Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, mais uma vez, né? Com a permissão do nosso Pai Maior, que nos concede o direito, a dádiva de podermos nos erguermos do nosso leito de descanso, né? E devemos agradecer por isso. Inúmeras são as pessoas que hoje nem levantaram com o sopro da vida, que fizeram a sua passagem, e muitos se encontram aí no leito de dor, né? No leito de morte também, e dentro de um hospital. Então, nós tivemos o privilégio de mais um dia podermos estar de pé, eu aqui deste lado, falando através dessas humildes palavras minhas, né? E você aí desse lado, que agora também está com o mesmo direito de que Deus deu a mim, deu a você e a muitos outros, né? De podermos estar vivo, respirando o ar, né? Esse ar que nos é o sopro da vida, né? Porque sem o ar já era. Mas é isso aí, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, a gente junto aqui, no tocante de falar um pouquinho mais da Escritura Sagrada, né? Daquilo que nos edifica, né? E nos direciona, né? A Bíblia Sagrada é a bússola, né? Que deveria ser considerado, pelo menos, a bússola que nos dá direção de vida e direção para um caminhar mais certo, mais justo, né, de justiça, e um caminhar bem mais simples do que nós fazemos na nossa vida, né? Porque muitas das vezes nós complicamos, né, e fazemos as coisas se tornar mais difíceis, né, diante de Deus, né? Hoje são muitas as pessoas que estão dentro de algumas religiões, né? Eu não vou citar aqui porque eu não tenho intenção de afetar religião nenhuma, nem a ninguém, mas é devido aos ensinamentos, né? A doutrina do homem, tu vê que ela torna a coisa mais difícil, não só para ela, mas como para quem vive ao seu redor, né? Porque Deus nos fez livre, para sermos livres, não para estarmos cativos a nada, né? Parte do princípio, se alguém discorda, tem como provar, eu estou aqui a cavaleiro, pronto a ouvir, aceitar qualquer crítica, mas desde que me prove qual é a religião que Deus criou, né? Tanto Deus Pai, Deus Filho, não vou falar do Espírito, que o Espírito nem se envolve nesse tipo de argumento e de teologia. O Espírito é a santidade de Deus, é o próprio Deus vivo, né? Então, mas a gente fala de Yahushua, né? Que nós conhecemos na nossa tradição com o nome de Jesus, porque ele, segundo a herança que nos foi deixado, ele esteve nesse mundo, né? O nosso Deus em espírito habitou naquela matéria em qual ele mesmo colocou uma matéria imácula, sem pecado, que não nasceu do pecado. Então, as doutrinas, as religiões é que tornam as coisas mais difíceis, né? E a vida é tão simples, às vezes você se priva de tanta coisa, né? Porque você acha que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está se privando, está afastando você de Deus, ou então você está pecando contra Deus, não é isso? Mas na realidade a coisa não é bem dessa forma, né? Porque a religiosidade, a doutrina do homem é que faz com que nós venhamos tornar a nossa vida mais difícil, mais complicada diante de Deus. E sem mesmo perceber, nós acabamos cometendo idolatrias, né? E ficamos também escravizados, né? Porque tudo aquilo que te prende te escraviza, tudo aquilo que te limita e tira seu espaço é uma forma de prisão. Ainda que com liberdade, sem algemas, você está preso, né? E eu gostaria até de entrar no detalhe aqui, tem alguns trechozinhos aqui que eu quero ler na Bíblia, e falar também de algumas descobertas, né? Até porque o que me leva a tocar nesse detalhe, que eu vou falar daqui a pouco, é porque houve uma dúvida entre eu e uma pessoa conversando a respeito de alguns fatos e atos que aconteceram junto dos apóstolos junto ao Filho, né, e ao Roxo, aquele que conhecemos com o nome de Jesus, tá? Mas eu quero ler aqui um detalhezinho aqui para você entender mais ou menos o meu assunto, o motivo do que eu estou falando em relação ao que se faz através do que a doutrina nos ensina, né? A doutrina do homem, é claro, não a doutrina de Deus, e
E o que o próprio Filho do Eterno, né, o nosso Pai maior, nosso Deus querido, Jesus, ele expressou e deixou escrito. E essa passagem, esses versículos, encontra aqui no livro de Marcos, para ser mais exato, no capítulo 7. Né? E olha só o que ele fala. Isso está depois do versículo, capítulo 7, aí vem versículo 5 e tal. Aí, 5, versículo 5, aí para o 7 também. Mas eu quero ler só a parte do 6 e o 7, né? Onde Jesus fala assim, ó, palavras do próprio eterno Criador. Ele fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam cultos, e as doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Entende? Então, quer dizer, eu estou lendo uma coisa aqui que foi deixada, mas isso, ó, atrás, mais de 2000 anos atrás, né? Está no Novo Testamento. Isso é bem antigo, a Bíblia já tem mais de 700 mil anos, né? Isso. Então, eu não sei com exatidão se é esse tempo, mas tem baseado no tempo, na história, parece que tem mais ou menos isso aí, 700 a 800 mil anos. Então, é muito tempo, gente. E lá atrás, ele já falava, ó, em vão me prestam cultos, ó, e as doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Então, quer dizer, as doutrinas, desde lá, entendeu? Aí você imagina, isso ele estava falando, aconteceu esses fatos, ele falou isso, conjecturou eu que foi em Israel, né, por onde ele andou, e ele falando para os apóstolos foi em Israel, né, e a igreja católica, onde iniciou isso aqui, a Bíblia Sagrada, né, que começou a divulgar, foi em Roma, na Itália. Então você vê quanto tempo vem passando de um lado para o outro e as modificações que acontecem, né? Mas o fato interessante que eu quero falar um pouquinho é mais a respeito da doutrina e aquilo que te coloca, né? Houve um fato que eu participei de uma determinada brincadeira, foi feita uma comida por sinal estava maravilhosa, e eu comi dessa comida e um amigo meu, né, ele não quis comer a comida, justamente por causa da religião dele e tal. Vamos respeitar, né? Ele aprendeu assim. Mas a gente depois conversamos, isso me levou a buscar um pouquinho, né, aqui dentro da Escritura, fazer esse vídeo, espero que ele assista, né, e entenda, né, que o que o próprio Jesus falou naquela época, que ele falou, não posso comer coisas impuras, isso é impuro, eu vou me tornar impuro, porque a doutrina ensinou ele que se ele comer alguma coisa, alguns tipos de comida, ele se torna impuro, entendeu? Mas deixa eu ler aqui, ó. Isso aqui está de Marcos, né? No livro de Marcos, no Novo Testamento, capítulo 7, a partir do versículo 14. E está assim, ó, ensinamento sobre o puro e o impuro, né? Então, tá assim, aí palavras, né, narrado pelos apóstolos, mas palavras de Jesus. Ele falou assim, aí diz assim, né? E chamando de novo para junto de si a multidão, isso Jesus, tá? Disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Jesus falou, nada no exterior do homem que penetrando nele possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então vamos lá. Tu está entendendo o que Jesus falou aqui? Nada que você coma te torna impuro, certo? Ah, mas isso aí faz em homenagem, não sei o que. É pessoal, é questão de você querer comer ou não. Ah, é oferecido, tá? Oferecido para quem? Para fulano, para tal. Você faz parte disso, você adora aquele demônio, não. Veja aqui, a não ser que esteja envenenado. Você sabe que está envenenado, comer. Agora, tudo é questão da tua cabeça. Da tua cabeça, porque se você é um religioso, você realmente não vai comer. Tá? Eu não estou dizendo que você tem que comer, que é obrigado a comer. Eu estou querendo dizer
que tem coisas que há um certo exagero, né? Então, o que Jesus falou aí que foi isso. Continuando no 17, ele fala assim, ó. E quando ao deixar a multidão, entrou em casa e seus discípulos interrogaram sobre a parábola. Quer dizer, nem os discípulos, os apóstolos que estavam ali, entenderam isso. E ele disse, então nem vós entendeis a inteligência. Olha só, cara. Isso é forte, que Jesus falou. Então nem vós entendeis a inteligência, né? Aí ele fala assim, ó, não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro. Tudo que você come não vai te tornar impuro. Porque vai vir aqui, tu vai comer, vai para o intestino e tal, depois tu vai botar, vai no vaso, vai botar para fora. Em outras palavras, é isso. É isso que ele quis dizer. Pode torná-lo impuro. Porque nada disso entra no coração. Olha aí, gente. Ele falando, nada disso entra no coração, mas no ventre e sai a fossa. Entendeu? Então, no que você come, tudo é a tua cabeça e o teu coração. Ah, que eu não vou fazer isso, que eu não posso comer porque isso aí, não sei o quê. Ah, não bebo isso porque isso aí também não é de Deus. Isso é religiosidade, gente. Religiosidade. Às vezes tu condena uma pessoa, um amigo, está do teu lado, porque você acha que você aprendeu que aquilo ali é impuro, que ele está cometendo um pecado. Não. O pecado, tá? Nós somos filhos do pecado. Nosso pecado foi perdoado, tá? Foi apagado, Deus apagou dos seus olhos nosso pecado quando houve o derramamento do Filho do Eterno Jesus naquele madeiro, quando ele foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, correto? Ali ele morreu para a remissão dos nossos pecados, para nós sermos perdoados. Agora, se você faz coisa com extravagância, você erra, você procura meios de ser cobrado e morrer, é outra coisa. Aí você tem que aprender a assumir a sua responsabilidade, né? Porque está escrito, aqui se faz, aqui se paga. Você colhe o que você planta. Então, tem que parar com esse negócio, temos que parar com esse negócio de achar que o que a gente faz é errado. Não, você tem que procurar viver certo. Se você, não vou beber porque bebida me faz mal, então eu não vou beber. Eu não vou comer uma comida muito gordurosa porque vai me fazer mal. Não, vai comer. Agora você dizer que não vai comer porque não é de Deus, porque está errado, que você vai ficar impuro, pelo amor de Deus, né? Não dá mais para entender isso. Então ele fala aqui, vamos lá, recapitulando, ele fala rápido aqui, ó. Então vós não entendeis a inteligência, né? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro. Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. Assim ele declara para todos isso. Assim ele declara para todos os alimentos. Olha só, para todos os alimentos. Tá vendo? Como é que jogou por terra essa coisa aí de isso não pode, isso é impuro, isso não é... Entendeu? Acabou. Tá aqui. Ele fala, e assim ele declara puro todos os alimentos. O próprio Jesus, tá? E ele dizia que o que sai do homem, isso e que torna impuro. Olha só, o que sai do homem que torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que sai a intenção maligna. É o que sai de dentro do teu coração. Se você pensa, você tem uma cabeça ruim, você é uma pessoa ruim, tu tem um coração ruim, entendeu? Você tem maldade. Aí ele fala mais aqui, as coisas, que é de dentro do coração do homem que sai as coisas, o que sai, as intenções malignas. Aí ele fala, a prostituição, o roubo, os assassínios, o adultério, a ambição demasiada, a ambição desmedida, né? Maldade, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância e insensatez. Todas essas coisas são os males que saem de dentro do homem e o tornam impuro. Você entendeu? Você entendeu agora isso? Ele falou, o que torna o homem impuro é isso aí, tá? Então, espero que você entenda, tá? Mas eu quero falar de outro detalhe aqui também, que foi um assunto que eu vou procurar ser breve, tá? Eu fui procurar pesquisar um pouquinho, né? E nós conversamos a respeito de Jesus, quando ele sofreu na última ceia, né? Quando ele fez a última ceia, e ali
Gente, veja bem, a última ceia, hoje tu vai na igreja, como é a última ceia, um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, né? Ou de suco de uva, não é isso? Não é nem vinho, suco de uva, tá? Tudo isso aí ele fala, fazei isso em memória de mim, tá? Então você está fazendo uma coisa que Jesus ensinou e pediu para fazer, em memória dele, para lembrar dele, correto? Tá. Jesus chorou, ele chorou no jardim de Getsêmani, né? Ele chorou naquele jardim porque ele sabia o que ia acontecer, né? Tanto é que depois da ceia ele foi para ali, chorou, e ele foi preso, foi levado para uma prisão, tá? Mas essa prisão não foi uma prisão como os outros normal. Ele foi colocado em uma solitária. Ele foi colocado em uma prisão solitária, onde ele ficou, né? Ali sozinho, isolado, tá? E interessante que quando ele estava na Santa Ceia, ele falou, ele disse, olha, é a última vez que eu faço a ceia com vocês, porque essa noite vai acontecer tudo que tem que acontecer. E ele sabia que Judas ia o trair, tanto é que ele falou, ó, chamou Judas e falou, ó, faz logo o que você tem que fazer. Judas levantou dali e saiu, voltou depois, quando ele estava no jardim, e deu um beijo nele. Ele fala, Judas trai filho do homem com um beijo, não é isso? Então, veja bem, tá? Então, o fato que eu queria, que nós estamos lembrando aqui, que eu entendo esse detalhe, de falar o seguinte, fui também contestado quanto Pedro, né? Que na Santa Ceia, quando ele falou, ele disse para Pedro o seguinte, Pedro, olha só, hoje vai acontecer as coisas, tal, e é necessário que o Filho do Homem passe por isso, né? E venha a ser morto. E Pedro na Santa Ceia falou, mestre, eu estou pronto para ir contigo. Tu vai morrer? Eu vou junto. A gente está junto. Tipo aquela coisa, nós estamos juntos, entendeu? E ele falou para Pedro, ainda antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes, tá? Aí a questão, qual é o galo? Quem é o galo que você entende? Será que é um galo? Aquela ave que a gente conhece, o parceiro da galinha? Será que é o galo? Será que era esse o galo que ele se referia? Muita gente até hoje acha que é, tá? Eu não vou dizer que não é, mas pesquisando, estudando, a arqueologia, né, a história revela outras coisas, tá? Por exemplo, tem um achado arqueológico mostrando uma história diferente, tá? De que o galo não era, no que se referia a Jesus, não era o galo animal, tá? A Santa Ceia, essa Santa Ceia, inclusive, outra coisa que eu quero frisar, ela quando aconteceu, foi na sinagoga, tá? Ele entrou e na sala alta. Então a sala alta é o seguinte, tu entrava e tinha uma escada no andar de cima, tá bom? E aquela imagem que a gente vê da Santa Ceia ali, esses quadros que mostram aí, né, em filmes e tal, aquilo ali, gente, foi só uma coisa inventada por Leonardo da Vinci a pedido da Igreja Católica, tá bom? Não foi nada daquilo ali, não. Aquilo ali, esquece, tá bom? Infelizmente tem católico que se vê isso falando isso, pode até me recriminar. Eu também respeito, tá? Que você aprendeu assim. Mas se você se interessar e for buscar um pouquinho mais na história, e também na arqueologia, você vai ver que aquela Santa Ceia ali, aquilo é uma coisa representativa. Tá? Não foi daquela forma, não. Tá? Então, é isso que eu queria frisar para você. E a última Santa Ceia aconteceu mais ou menos há 2000 anos atrás. Tá? Lá bem antes de Leonardo da Vinci, o caramba, a Igreja Católica. Então, aquilo ali foi uma coisa ilustrativa. Tá bom? Então, não adianta nem falar que foi, porque não foi assim, ninguém estava lá. Entendeu? A gente tem escrita, tem história da Bíblia, tem a escrita, mas ninguém estava lá, ninguém viu, entendeu? Então não pode falar, nem Pedro falou disso. Então, Pedro, eu acho que foi a única testemunha ocular de Jesus, foi Pedro, tá bom? Então vamos lá, outro detalhe para falar depois, né? 12 apóstolos, eram 17, o apostolado tinha mulheres também, e aí vai. Não vamos entrar nesse detalhe agora não, vamos focar aqui em 2000. Os judeus também comemoram a Páscoa, né? Eles comemoram a Páscoa na finalidade de quê? Porque Jesus tal, que morreu, não.
os judeus, a Páscoa vem lá do judaísmo, tá? Eles comemoram para comemorar a saída deles do Egito, da escravidão, tá? Eles tomam, em média, 4 copos de suco de uva ou 4 copos de vinho, quem bebe, e come pão asmos, né? Aqueles pão sem fermento, tá? A arqueologia também descobriu utensílios de pedra na casa de Caifás. Caifás foi quem prendeu Jesus, tá? Prendeu Jesus, ele tinha uma prisão do lado da casa dele, ele era um sacerdote, mas foi escolhido por Roma, tá? Ele era um sacerdote para aquela igreja, para a sinagoga, que foi escolhido por Roma, ele que mandou prender Jesus, tá bom? Tanto é que eles tinham um exército da igreja separado, né? Como até hoje Roma tem também até hoje, é o Vaticano. Então, o Caifás estava preocupado em ser impuro, em ser puro, né? Se purificar. Então a rocha era, para os judeus, era uma rocha, uma pedra, era um significado de pureza, né? Era coisa pura, uma coisa inabalável. Então Caifás foi achado pela arqueologia vários utensílios de pedra, com bule, xícara, na casa dele. Ele estava tão preocupado em se tornar puro que ele fazia tudo com pedra, mandava fazer de pedra para ele, na casa dele, tá? Então Caifás tinha isso aí, e era o significado da pedra, o significado de ser puro. Ele estava preocupado com isso, né? Ele prendeu Jesus, preocupado em estar puro. Então, bule, xícara na casa dele era de pedra. É um fato interessante que eu queria falar com você. E outra teoria, o galo realmente, tá? Falando do galo, o galo, a igreja ensinou que o galo era um galo, tem uma estátua, parece que lá em Israel também, na frente de uma sinagoga, onde está ali a imagem dos apóstolos, né? E em cima do alto tem um galo, né? Mas são duas teorias, né? A primeira teoria é essa, o galo animal. A segunda teoria diz o seguinte, tá? Arqueólogos, estudiosos, né? Relataram que a história é o seguinte: em cima da sinagoga existia um espaço quadrado, correto? Quadrado. E ali ficava um levita, né? Quando dava de madrugada, o levita ia para lá tocar trombeta, isso na sinagoga, tá? Lá na sinagoga. Ele tocava uma trombeta, um levita, um homem, tocava uma trombeta para acordar os sacerdotes naquele horário de madrugada, quando o dia amanhecendo, para que ele fizesse o que tinha que se fazer na sinagoga, cuidar da sinagoga. Parte do princípio que ali era um lugar tão sagrado que não aceitavam animais lá dentro, correto? Então, era impossível estar criando um galo ali perto ou ali dentro também, porque por causa de fezes e tal, então era um lugar que tinha que ser puro, limpo. Então, eles levavam muito a sério isso. Então, não havia. Então, esse levita tocava trombeta para acordar os sacerdotes para fazer os trabalhos que eles tinham que fazer todos os dias na sinagoga, correto? Pronto. E apelidaram ele de galo, porque ele tocava alvorada na madrugada. E por ele tocar ali, ele falava que ele tocava, ele acordava junto com o galo. Então botaram o apelido dele de galo. E o galo que Jesus se referiu, Pedro, antes do galo cantar, me negarás por 3 vezes. Era esse galo. Era o levita que tocava a trombeta para acordar os sacerdotes. Ele ficava num posto em cima, ele subia num posto em cima da sinagoga e tocava. Eis aí o galo que, antes de tocar, que o Pedro negaria Jesus 3 vezes. É isso aí, espero que você entenda e que isso traga uma interrogação para que você pesquise e descubra, tá? Se é verdade ou se não. E tem essas 2 teorias, o galo animal e o galo levita. Grande abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E perdoa-me, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas são curiosidades bíblicas, né? Que veio para nos acrescentar conhecimentos. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto, valeu!